Vamos ao nosso primeiro assunto? E o nosso primeiro assunto é o nosso entrevistado de hoje, o senador Alessandro Vieira, que oficializou ontem a filiação ao PSDB. Ele já está na tela aqui conosco, num evento ali com o governador de São Paulo, João Dória. Olá, senador Alessandro Vieira, bom dia, seja bem-vindo aqui ao All News. Bom dia, Fabiola, Josias, é um prazer estar falando com vocês. Olá, Josias, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia também ao senador, prazer tê-lo aqui novamente, senador. Vamos em frente. Senador, na última entrevista que o senhor deu aqui para gente, o senhor falava da insatisfação, dentro do Cidadania, que o escolheu como pré-candidato e depois o retirou dessa maneira com outras negociações. A sua ida ao PSDB tem essa causa? Foi esse o motivo? A única razão para sair do Cidadania é a discordância com o processo de mudança de estatuto para a permanência do Roberto como presidente. Nada contra o Roberto, um grande quadro da política nacional, mas 34 anos na presidência de qualquer coisa, para mim, me parece excessivo. Respeito a decisão, foi a decisão tomada pelo partido, mas não permaneço nele. Acho que é democrático me importar assim. E dei sequência com essa ida ao PSDB para os acordos que já estavam firmados no próprio Estado de Sergipe. Nós temos toda uma construção de base, de militância, de parlamentares, que estava alinhada com isso em Cidadania e PSDB, então essa migração ela se dá com naturalidade, atendendo esse interesse de Sergipe e também a composição que nós temos hoje em Brasília. Mas, senador, esta migração significa, fora o projeto estadual, que o senhor passa a apoiar a candidatura de João Dória à presidência da República? Sim, João Dória é o candidato da federação, José. Eu entendo que política deve ser feita com responsabilidade e respeito aos acordos. O PSDB fez um processo para a escolha do seu candidato, do seu pré-candidato. João Dória foi o vencedor. Tem um bom trabalho realizado no estado de São Paulo, isso é reconhecido. Tem dificuldades eleitorais, uma rejeição muito elevada, isso também é público e reconhecido. E deu um passo muito importante nessas últimas semanas, nesses últimos dias, no sentido de reconhecer a necessidade de composição com outros partidos, que passa, inclusive, por uma eventual escolha de outro nome de algum outro partido. União Brasil, MDB e PSDB vem conversando de uma forma muito sintonizada para que mais adiante você tenha uma unificação de nomes. Mas, neste momento, o candidato da federação, sem sombra de dúvida, é João Dória. Recebeu a garantia do PSDB que vai ser o candidato ao governo do estado de Sergipe? O presidente nacional, o Bruno Araújo e outros colegas fizeram essa manifestação no evento de filiação. Mas os assuntos de Sergipe são decididos em Sergipe. Então, na sexta-feira, nós temos uma reunião plenária com o grupo do PSDB e do Cidadania para ouvir deles quais são os caminhos, quais são as missões que eles demandam para esse ano 2022. Se for o caso, sim, meu nome vai estar à disposição, sem nenhum tipo de dificuldade, mas é preciso ouvir a base primeiro. Política sempre tem que ser feita com um grupo. Senador, eu queria obter do senhor uma avaliação sobre essa disputa presidencial, né? O senhor se apresentou como candidato, o senhor tinha simpatia pela candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, e agora o senhor está nesta federação que tem o João Dória, por hora, como o candidato, né? O senhor ainda vislumbra alguma chance de êxito nesta composição da propalada terceira via, ou o senhor acha que o país se encaminha mesmo para uma definição de segundo turno entre Bolsonaro e Lula? A única chance de sucesso, Josias, passa pela composição com outros candidatos e outros partidos. Se chegar fragmentado em outubro, você claramente vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno. Os dois partem de uma base muito sólida e elevada, acima dos 20%, 25% sempre. Isso não deve mudar. Então, um candidato de terceira via vai ter que chegar nesse mesmo patamar. E só vai conseguir isso somando esses partidos, esses nomes. E aí é a hora de ter humildade, desprendimento e um senso de interesse público. Aquele que colocar um projeto pessoal, individual, uma vaidade acima do interesse do Brasil, de fato não merece ser presidente da República. Quando o senhor conversa com Dória, ele está disposto a ceder
ou não? Porque essa é a grande crítica do próprio partido interno, né? O senhor que está entrando no PSDB aqui deve estar acompanhando justamente essas críticas internas. A gente entrevistou aqui semana passada Aécio Neves, que é um quadro antigo do PSDB, e ele falando que não tem que ser Dória, né? Eles estão até, inclusive, tentando emplacar ainda Eduardo Leite, que perdeu as prévias para ser o candidato, esse candidato único aí dessa chamada terceira via. O senhor acha que Dória abriria a mão para um nome mais forte? Nas pesquisas neste momento tem Ciro Gomes e tem Sérgio Moro. O que o senhor acha? Bom, primeiro a gente tem que entender que democracia não é só quando o resultado me agrada. Democracia é quando todos têm direito de participar e votar. E me parece que as prévias do PSDB atenderam esse requisito. Todos aceitaram as regras do jogo, jogaram, o resultado foi publicado, nós tivemos várias manifestações públicas de respeito ao resultado por parte do Arthur Virgílio, por parte do Eduardo Leite. Tem uma excelente relação com o Eduardo, um grande governador do Rio Grande do Sul, mas esse processo já foi vencido, já passou. As manifestações que eu ouvi do João Dória, sejam reservadas, sejam públicas, são no sentido dessa compreensão de que é preciso compor, é preciso encontrar o melhor nome, e que isso deve acontecer até o final de maio, para que você possa ter uma caminhada conjunta, pelo menos de PSDB, MDB e União. Seria muito importante ter o Podemos engajado nessa mesma construção, e isso deve ser feito com critérios transparentes, respeito mútuo. Eu acho que não faz sentido você ficar numa espécie de redemoinho constante, onde você tenta reativar processos que já foram vencidos. A democracia exige respeito a regras, a acordos, um entendimento de momentos políticos, e eu acho que a gente tem que dar esse exemplo. Da minha parte, eu vou dar a colaboração do equilíbrio, desse apelo pela coerência, e que a gente possa construir aquilo que o Brasil precisa. Mas o senhor acha que o Dória cederia? Porque o senhor tem conversado bastante com o Dória, né? O senhor acha que ele cederia? Ele manifestou publicamente, Fabiola. Ele já manifestou publicamente que defende uma candidatura unificada entre o MDB, União e PSDB, e que isso deve ser estabelecido por critérios transparentes e públicos. E aí, Ele repetiu, inclusive, ontem. E aí, nesse caso, ele não sairia do governo de São Paulo agora no final do mês, comecinho de abril, até dia 2 de abril, ele tem esse prazo, né? Porque na agenda dele já está previsto ele começar as viagens em abril. Essa decisão tem que ser tomada agora. Ele poderia concorrer à reeleição ainda aqui por São Paulo, senador? Ainda existe essa possibilidade? Não existe. Não. Você está confundindo os tempos, Fabiola. Você tem uma questão que é a definição da pré-candidatura do PSDB, da Federação PSDB Cidadania. Isso já foi batido martelo. O pré-candidato é João Dória. E essa situação permanece até um momento que está sendo ajustado pelas presidências, pelas cúpulas partidárias, que deve acontecer ali no início de junho, onde você tenta uma unificação entre MDB, União e PSDB. Mas até lá o candidato, sem sombra de dúvida, é João Dória. Ele legitimamente participou de um processo interno do partido, foi escolhido. O Cidadania, ao fazer a federação, concordou com essa escolha, porque isso tudo está dentro do pacote. Sim, mas senador, mas se ele não vai ser o candidato à presidência, ele não precisa deixar o governo de São Paulo agora. Se ele não for, se não seguir, mas ele se for por essa candidatura candidato única. Oi? Mas ele é o candidato. Esse processo de construção de candidatura única ainda está em andamento. A gente tem que ter... É muito complicado. Todos nós estamos muito ansiosos. Isso é natural. Quando você tem um governo tão ruim quanto o do Bolsonaro, quando você tem uma expectativa de um retorno do Lula, que também não nos traz grandes memórias ou boas memórias, é natural uma ansiedade, mas é preciso respeitar o tempo da política e os prazos que são da lei. Então, como o João Dória é o candidato, e assim fez por merecer no processo de prévias, com o bom governo de São Paulo, ele tem que fazer o afastamento dele, fará o afastamento, vai começar um processo de caminhada, aí sim, como pré-candidato, engajado numa campanha, e lá mais adiante, daqui a 2 meses e pouco, a gente vai ter uma nova avaliação. Mas ela vai se dar dentro desta realidade. O candidato da Federação Cidadania PSDB é João Dória, e tem o meu apoio. Eu não trabalho com hipótese diversa dessa. Mas se mais adiante você tiver uma conclusão dos partidos de que existe um outro nome mais competitivo, o próprio João Dória já falou que não vê problema nenhum em fazer essa mudança. Mas é um processo, isso vai ter que caminhar ainda um bocado, e eu espero que a gente tenha uma alteração de cenário significativa no sentido dessas candidaturas, desses nomes, de João Dória, de Simone Tebet, serem mais valorizados, e outros que já estão nessa corrida, como
Sérgio Moro e Ciro Gomes apresentarem uma disposição mais madura pela composição. Senador, nós temos um caso novo de irregularidade no MEC. Há pastores no MEC que estão cuidando da agenda do ministro e da liberação de verbas. É um lobby religioso. E me parece que o senhor tem a pretensão de estimular o procurador-geral Augusto Aras a fazer alguma coisa. O senhor tem realmente a expectativa de que ele possa fazer alguma coisa? Sim, a gente vai cobrar, Josias. É triste você ver uma repetição de processos, né? A gente vê aí uma repetição da estrutura de gabinete paralelo que nós encontramos na saúde durante a CPI. Também lá você tinha a interferência de lobistas que passavam primeiro pelo gabinete do presidente da República e depois obtinham vantagens no tratamento no Ministério, naquela época no Ministério da Saúde e agora no Ministério da Educação. O que eu vou fazer, juntamente com o gabinete compartilhado, a deputada Tabata, o deputado Felipe, Felipe Rigoni, cobrar o PGR no tocante ao provável cometimento de crime de improbidade administrativa por parte do ministro, porque é improbidade você dar um tratamento diferenciado para alguém por alguma afinidade, seja religiosa, seja financeira, enfim, o que quer que seja, e também com relação à apuração do crime de tráfico de influência por parte deste grupo de pastores. A gente não pode tratar isso como normal. Um dos problemas do Brasil é que tudo vira normal. É normal ter um presidente que não respeita a ciência, é normal ter gente que é descondenada pelo Supremo Tribunal Federal, é normal você ter tráfico de influência e transferência de verbas significativas por critérios não republicanos. Confrontar isso, mesmo sabendo que o PGR é acomodado, mesmo sabendo que o PGR retarda os procedimentos, é uma obrigação minha como cidadão. Mas, senador, o senhor sempre foi um parlamentar que se preocupou com essa temática do combate à corrupção, né? Hoje há uma desmontagem de todo e qualquer esforço de combate à corrupção, está havendo uma volta ao passado, estão virando a página para trás. O senhor está saindo do Cidadania, está indo para o PSDB, que é um partido que tem lá os seus problemas, né? Ainda agora estávamos falando de Aécio Neves, que está migrando gradativamente dos processos criminais para as páginas de política, novamente. O senhor está trocando de partido ou está trocando de problema? Acho que os partidos no Brasil têm um problema sério, que é o patrimonialismo, né, e a permanência por tempo excessivo de determinadas lideranças. Eu acredito na renovação, né? O PSDB é um partido muito grande e se existem ícones ou referências com as quais eu prefiro me alinhar, seguramente a Aécio não está entre elas. Você tem hoje um grupo grande de novas lideranças no Nordeste que estão surgindo, Raquel Lira em Pernambuco, Pedro Cunha Lima na Paraíba, o Rodrigo Cunha em Alagoas, todos eles com essa ideia de uma forma diferente de fazer política, mais próxima do cidadão, mas mantendo os critérios de responsabilidade fiscal para poder exercitar a sensibilidade social. É nesse PSDB que eu pretendo me engajar. Essas situações todas de mudança de entendimento da justiça, e nós alertamos sobre isso lá em 2019, que o reflexo seria esse, que nós repetiríamos aqui no Brasil o roteiro italiano. Pós-operações Mãos Limpas, você tem um grande conluio entre empresários, políticos e setores do judiciário para desmontar, e de fato desmontamos. Nós voltamos a alguma coisa em torno dos anos 80, 90 do século passado, sob o ponto de vista de legislação e sob o ponto de vista de clima de combate à corrupção. Porque hoje quem combate a corrupção está sujeito a perseguições, está sujeito a sanções, porque o sistema não só se recompôs, como agora ele busca vingança, ele busca retaliação. E tem que enfrentar isso, dentro e fora dos partidos. Os partidos com esse novo fundo eleitoral absurdo, gigantesco, mais ainda vão se tornar um problema para o Brasil. E a gente vai ter que enfrentar isso dentro dos partidos e fora. Ô, senador, antes de a gente encerrar a entrevista, eu só queria voltar rapidamente na história do MEC, que o senhor falou que vai cobrar, né, da Procuradoria-Geral da República uma resposta. A gente até está com uma enquete aqui no ar, né, as pessoas estão comentando bastante a respeito disso, se era o caso de uma demissão do ministro da Educação, da saída dele, de Milton Ribeiro, do governo. O senhor acha que esse caso é de tamanha gravidade que ele deveria sair neste momento do MEC? Qual é a gravidade desta denúncia? Esse ministro nunca deveria ter entrado no MEC. Acho que essa é a resposta mais correta. Mas considerando o histórico do Bolsonaro, o mais provável é que ele receba uma medalha do mérito educacional.
A gente chegou nesse nível de cinismo e é preciso alertar as pessoas. O eleitor de boa-fé, que acredita que existe aí um governo conservador, um governo que tem uma pauta de proteção da família ou coisa parecida. Na verdade, o que você tem é isso, compadrio, conluios, trocas de favores, recursos gigantescos distribuídos sem critérios republicanos. É um mundo de ficção nas redes sociais e uma realidade muito triste aqui em Brasília. A gente tem que levar essa verdade para as pessoas para que elas possam, de alguma forma, despertar. Não é normal, é claro que é caso de demissão, é caso, depois de um processo devidamente instruído, é caso de cadeia. Dinheiro público tem que ser tratado com todo respeito, não pode ser nessa forma tão tosca de favorecimento, seja por qualquer critério. Nós temos que entender que trocar o lobista sindical pelo lobista religioso não resolveu problema nenhum, é o mesmo problema. As pessoas que estão lá na interface, as cadeias de corrupção, de desvio, de apropriação de recurso público permanecem as mesmas, são as mesmas do governo do PT, nada mudou. E a gente tem que encontrar um caminho de mudança que seguramente vai passar por um governo que seja mais técnico, uma gestão mais profissional, mais transparente, para a gente ter efetividade nas coisas. Alessandro Vieira, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no All News. Boa sorte aí para o senhor no seu novo partido. Vamos ver como é que vai ser essa daí. Se vai ser uma troca de partido ou troca de problema, como disse aí Josias de Souza. Bom dia ao senhor, bom trabalho. Bom dia, uma boa semana para vocês.